Vamos dar início, então, ao terceiro debate do primeiro ciclo de debates de História Antiga e Medieval da Universidade Federal de Rondonópolis. Antes do início, gostaria de lembrá-los, por favor, que desliguem suas câmeras e microfones, claro, para evitar microfonia e também evitar interferência na apresentação. Bem, de início, então, gostaria de apresentar para vocês o professor Otávio. Ele tem graduação pela Universidade Federal do Paraná, mestrado pela mesma instituição e doutorado pela Universidade de Leeds. Também tendo realizado estágio de pós-doutorado na Universidade Federal Fluminense em 2018. Atualmente, é professor adjunto de História da África da Universidade Federal do Paraná, membro pesquisador do Middle Persian Studies e do Núcleo de Estudos Mediterrâneos, além de ser colaborador do projeto internacional Network and Neighbors da Universidade de Leeds. Atualmente, sua pesquisa centra-se nas trocas culturais entre as costas do Swahili, na África, e também entre os grupos árabes e iranianos do Oriente Médio, entre os séculos VI e entre os séculos IX. Agora eu gostaria de apresentar para vocês o professor Gabriel. Ele tem graduação em História pela Universidade Federal de Santa Maria, tendo realizado mestrado pela mesma instituição. Atualmente, ele é doutorando em História pela Universidade Federal de Santa Maria também, com financiamento da CAPES. Além de ser também membro do Grupo de Estudos sobre o Mundo Antigo Mediterrâneo, que é o GEMAN do UFSM. Tem interesse na área de História, em especial nas áreas de Antiguidade Tardia e Alta Idade Média, pesquisando principalmente os temas Sidônio Apolinário, representações e identidades político-culturais, nobreza romana da Gália, nobreza itálica, guerreiros germânicos e fronteiras no espaço gálico-itálico do século V da Era Comum. Neste momento, então, gostaria de passar a palavra ao professor Otávio para ele iniciar a apresentação. Professor Otávio, agradecemos muito sua presença e pode dar início à apresentação. Bom, Danilo, em primeiro lugar, muito obrigado. Boa noite a todas e todos. Eu, de praxe, agradeço muitíssimo o convite. É um prazer poder falar um pouco sobre, bom, meu tema de pesquisa e alguns elementos que cercam o meu tema de pesquisa. É um prazer poder ter o professor Gabriel como o meu, enfim, debatedor, uma espécie de mediador. E eu preparei aqui um material, eu vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês, espera aí. Tá aparecendo? Sim. Ainda não. Sim. Ok, sim. Tá com a tela cheia? Eu não sei se tá aparecendo... Não, tá cortado. É que, na verdade, a apresentação parece que embaixo tá cortada. O importante é que vocês consigam enxergar tudo bem. Bom, então, como eu disse, boa noite a todos e todas. É um prazer poder falar com vocês um pouquinho sobre história da África. E o tema da minha fala hoje, talvez um pouco ao contrário do tema dos colegas que apresentaram no primeiro e no segundo dia desse ciclo de palestras, ele é menos erudito e mais introdutório. Eu digo que é introdutório porque até onde eu sei, muito pouco se discute essas regiões e esse período com relação à África, que eu vou trazer aqui essa noite, e também porque a gente tem uma série de problemas de cunho metodológico, historiográfico, que vai ser basicamente o grande tema dessa palestra. Tá? Então, em linhas gerais, a minha fala vai ser uma apresentação da África, especificamente das regiões do Sudeste africano. Então eu vou falar um pouco da costa oriental, da costa Swahili e também das regiões mais interiores, ao que a gente chama de, enfim, de Grande Zimbábue. E vou tentar mostrar um pouco como que a historiografia tem abordado esse tema, o que ele tem a ver com a história medieval, que, enfim, é o grande, antigo e medieval, é o grande tema desse ciclo de palestras, e por que a gente pode pensar ou não esses espaços nesse período em relação à história medieval. Opa! Tá dando para ver bem a minha apresentação, né? Sim. Sim. Tá, então tá. Sim.
Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é localizar geograficamente, antes de localizar historicamente, o que é essa região que eu vou abordar nessa fala. Quando eu me refiro ao Sudeste Africano, eu estou falando especificamente de dois espaços. Um deles, mais conhecido, é a costa oriental da África, como eu comentei, chamada também de Costa Swahili, que inclui basicamente o sul da Somália, em especial a partir de Mogadíscio, inclui o Quênia, a Tanzânia, o norte do Moçambique e algumas das ilhas dessa região que hoje fazem parte da Tanzânia em especial, como Pate, Kiwakisiwani, Zanzibar, as Comores, etc. Além dessa costa oriental, falando de Sudeste Africano, eu também incluo essa região que se localiza entre os rios Zambeze, mais ao norte, e Limpopo, mais ao sul. A gente está falando aqui do sul do Moçambique, da província que hoje chama de Zambésia, do atual Zimbábue, do norte da África do Sul e do leste do Botsuana. Tá? Então, eu estou me referindo a dois espaços geográficos, a Costa Swahili e o Vale do Zimbábue, entre o Zambésia e o Limpopo, que também se configuram como dois espaços culturais diferenciados. Né? Com relação... Aqui tem um mapa para que vocês se localizem um pouco melhor. Eu não sei se aparece a setinha do meu mouse, mas a gente está se referindo aqui do sul da Somália, descendo por toda a costa oriental, incluindo essa região Zimbábue, Botsuana e norte da África do Sul. Especificamente para essa fala, a gente vai deixar de fora o centro aqui, onde hoje é a República Democrática do Congo, Ruanda, Burundi, porque aqui a gente tem uma outra configuração histórica que não cabe nessa discussão. Apesar de eu estar me referindo também à Costa Swahili, eu já deixo claro que o grande foco dessa fala vai ser muito mais o interior. Então, o meu foco vai ser apresentar para vocês, de maneira historiográfica, cultural, enfim, essa grande região do Zimbábue, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Tá? Mas antes de entrar nisso, é importante que a gente entenda qual é a importância, nesse contexto, da Costa Swahili. Né? A Costa Swahili é basicamente o que se refere como Costa Swahili é um conjunto de, entre aspas, cidades-estado, são centros portuários como Mogadíscio, Kiwakisiwani, Pate, Mombasa, Sofala, que tem uma inserção bastante intensa no comércio do mundo índico. Tá? Então, a gente tem uma série de documentações externas falando sobre essa região. Ela tem uma inserção importante no contexto histórico mais cosmopolita do mercado das monções, etc. Né? A gente tem essa região, então, unida por alguns elementos. Por um idioma, que a gente chama de Kiswahili, por uma religião, que é uma forma bastante heterodoxa de Islã, que vai se desenvolvendo e se transformando do século VII até o século XV, basicamente, e, enfim, posterior também, e essa inserção comercial no mundo índico. Então, quando a gente está falando de Sudeste Africano, em um período que a gente entenderia como medieval, geralmente se refere à Costa Swahili. A parte interior do Zimbábue costuma ficar de fora, e é aqui que eu quero chamar a atenção, né, dos motivos para que isso acontece. Então, indo mais ao interior do continente, falando dessa região que vai ser o meu foco, que é bem menos discutido pela historiografia, que é basicamente o Zimbábue, a gente tem, em primeiro lugar, uma falta de documentação escrita. Eu vou falar um pouco disso mais à frente, enfim. Mas a falta de documentação escrita faz com que essa região pareça, aos olhos de uma historiografia mais tradicional, uma área bastante misteriosa, enfim. A gente está se referindo, então, da Zambésia, que é ali a província mais sul e oeste do Moçambique, até, basicamente, o deserto do Kalahari, no Botsuana, né? Essa região é abordada pela historiografia a partir de elementos muito simplistas, primitivos e barbarizados a partir da cultura material encontrada nessa região. Né? A gente vai falar um pouco sobre isso. E o que define esse certo primitivismo aplicado ao Zimbábue é a ideia de que a gente está vendo aqui um desenvolvimento histórico e social muito linear, marcado por uma homogeneidade de cultura material, etc. Né?
Essa homogeneidade de cultura material é estabelecida a partir de 3 pontos. O primeiro, que é o que eu me refiro aqui no título desse slide, os kopje. Kopje é uma palavra em afrikaans que significa cabeça, são morros típicos dessa região. Nesses kopje são decorados com muros de pedra, e há, abaixo desses kopje, criação de gado. Então, basicamente, esses são os 3 grandes elementos que a historiografia aponta como definidora dessa região, né? A arqueologia considera que essa cultura dos kopje do Zimbábue, ela vai se iniciar no 2º milênio, numa região chamada Bambandianalo, num monte de Bambandianalo chamado de K2, de maneira formal, né? Essa cultura a 2º milênio, eu me refiro basicamente à passagem do século X para o século XI, né? E aí, essa arqueologia, então, considera que há o surgimento de uma cultura material específica em Bambandianalo, que mais tarde vai se transferir para uma região chamada Mapugumbwe, que mais tarde vai se transferir para uma outra cidade chamada de Grande Zimbábue, e termina em um império chamado de Império de Kami. Tá? Qual é o problema dessa observação arqueológica, historiográfica linear? O problema é que ela traz algumas implicações epistemológicas e ideológicas bastante problemáticas, tá? E a gente vai um pouco mais à frente discutir bastante sobre isso. Então, se referindo aqui a essa narrativa tradicional, a gente tem essa linearidade e ela é vista sempre por um viés muito eurocentrado. Tá? Isso quer dizer que a gente está olhando para uma região que vai desse monte em Bambandianalo, chamado K2, até o Império de Kami, ou mesmo de Monomotapa, mais conhecido para quem lida com Portugal, de maneira como se a gente estivesse olhando a formação de impérios ocidentais, etc. Tá? De novo, isso vai ficar bastante claro quando a gente estiver pensando as implicações disso. Então, o primeiro desses espaços que eu gostaria de apresentar é esse que eu comentei, chamado de Bambandianalo, né? O Monte K2, ele apresentaria os vestígios arqueológicos de uma cultura que a arqueologia chama de Leopardskopje, né? Ou a cabeça de leopardo. Bambandianalo fica bem na confluência do rio Sache com o Limpopo, então na fronteira tríplice entre Botsuana, África do Sul e Zimbábue. E o que a gente teria aqui, a partir desse vestígio arqueológico, é o início de uma ocupação bantu, específica de um grupo chamado Shona, a partir do século X. Então, por muito tempo, se considerou que esses grupos chegaram do norte, a partir do que a gente chama de migrações bantu, e eles passaram a desenvolver alguns elementos como metalurgia, construção em pedra nessa região, e a gente estaria saindo de uma certa idade da pedra para uma idade do ferro sul-africana. Então, em termos arqueológicos, por muito tempo se considerou que Bambandianalo é o primeiro grande sítio que apresenta a idade do ferro para a região mais sudeste da África. Ela se iniciaria no século X, iria até o século XI, e aí, por alguma razão, quem habitava, esse grupo Shona que habitava Bambandianalo, se transfere para a região de Mapugumbwe, tá? Que seria uma espécie de proto-Zimbábue. Então, essa cultura Leopardskopje começaria a se organizar socialmente, migraria para Mapugumbwe, e a gente teria os primeiros sinais de uma sociedade mais complexa, somente entre os séculos XI e XII. Por sociedade complexa, eu me refiro a quê? Me refiro a uma sociedade com uma monarquia, provavelmente uma monarquia sagrada, com uma estratificação social entre trabalhadores de gado, aristocracia, etc., que ocupariam espaços separados dessa região, e assim por diante. E por conta da importância das ruínas do Zimbábue, como a gente vai falar à frente, Mapugumbwe é entendida como a gênese dessa cultura de um proto-Zimbábue. Então, aqui a gente tem Bambandianalo, a formação, o início de uma idade do ferro, passando para Mapugumbwe, onde a gente teria o início de uma sociedade mais complexa, até chegar em Zimbábue, ou também chamado de Grande Zimbábue.
Tá? O Grande Zimbábue, ele teria se desenvolvido com o fim de Mapudungun no século XII até mais ou menos o século XV, bastante ao norte dessa região, então na região do atual Masvingo, no Zimbábue, é onde a gente teria essas grandes ruínas de Zimbábue, né? A historiografia chama essa região de Grande Zimbábue, dá o nome também ao país hoje, e aí aqui, somente entre os séculos XII e XV, é que a gente teria o real florescimento dessa cultura, que se inicia materialmente em Bambandianalo, lá no século X. Então, são 500 anos, de acordo com a historiografia e com a arqueologia, para se desenvolver uma sociedade mais complexa, que atinge o ápice aqui no século XV. Ainda que a gente esteja falando de um período que seria considerado, entre aspas, medieval pela nossa cronologia, ao mesmo tempo, materialmente, a arqueologia tende a localizar esse período como uma espécie de idade antiga dessa região. Então a gente começa a ver que há uma problemática com nossas cronologias quando a gente está olhando para esses lados. Tá? Por que esse nome de Zimbábue? Significa em Quixona, que é a língua desse grupo bantu que habita essa região, grande casa de pedra. E aí a gente tem essas grandes ruínas, eu já vou mostrar algumas fotos, e aí esse nome acaba colando, digamos assim, e retorna lá nos anos 80, com o fim extraoficial da Rodésia, e se transformando depois em Zimbábue. Passando do século XV, a gente teria algum tipo de ocaso social, econômico, político no Grande Zimbábue, e o Grande Zimbábue se dividiria em outros pequenos reinos ou impérios, enfim, chamados de Kami, Butwa e Muenemutapa, também conhecido em português como Monomotapa. Então, Kami e Butwa manteriam essas construções em pedra. Aqui na foto é um pedacinho das ruínas de Kami, mais ao sudoeste do Grande Zimbábue, e Muenemutapa, ou Monomotapa, ficaria mais a nordeste. Essa etapa aqui, que se estende até o século XIX, ou seja, basicamente até a intromissão imperialista nessa região, ela marcaria uma pluralidade cultural, o contato com os portugueses, com os holandeses, enfim. Seria basicamente o declínio daquela cultura das grandes pedras do Zimbábue e o início de um outro momento para a história dessa região. Então, o que a gente tem é isso, uma narrativa tradicional que coloca uma proposição muito simples, né? Essas cidades avançam de uma maneira muito linear, sempre levadas por necessidades materiais, elas carecem de uma complexidade como aquela que a gente veria em sociedades europeias, etc. Isso é tudo o que a historiografia tradicional coloca. Tá? Essa historiografia tradicional, ela é herdeira de um pensamento arqueológico, exploratório do século XIX, que acaba sendo muito forte nessa região, que é uma espécie de negação da história. Tá? Por quê? Porque a gente tem, apesar dessa perspectiva linear, ela é feita de trás para frente. Tá? Num primeiro momento, a gente teria o Zimbábue, o Grande Zimbábue sendo descoberto, e só depois essas cidades mais antigas seriam escavadas. Né? Então, quando a gente chega, por exemplo, no século XVI, há uma série de portugueses, como Diogo de Alcossova, Vicente Pegado e, em especial, João de Barros, que deixou um trabalho muito importante sobre essa região, chamado Décadas de Ásia. Ali, então, por volta de 1530, esses portugueses começam a falar dessas antigas construções de pedra, e eles duvidam que essas construções de pedra tenham sido construídas pelos grupos bantu que habitam essa região. Tá? Os portugueses, se vocês olharem aqui nesse mapinha, chamam de Simbaue, tá ali mais ou menos no meio para baixo, eu estou aqui apontando, né, mas não dá para ver, mais ou menos aqui assim, tem essa região de Simbaue, que seria esse Grande Zimbábue. Tá? Então, a partir daí, no século XIX, a gente tem essa percepção de que essa região foi fundada por estrangeiros, aumentando ainda mais. Tá? No século XVI, os portugueses ouvem falar dessas ruínas, mas é em 1871 que um europeu, de fato, olha para essas ruínas.
tá? E aí, a partir desse momento, há um arqueólogo, explorador, um geógrafo alemão chamado de Karl Mauch. Ele vai registrar essas ruínas e ele vai pensar, isso aqui não é africano, provavelmente esse espaço aqui é muito antigo e se relaciona com a Bíblia. A gente só pode estar falando da antiga terra de Ofir, aonde ficavam as minas do rei Salomão. Tá? Então, é uma perspectiva, obviamente, bastante colonial, olhar para essas construções e falar, elas não são africanas. Elas são bíblicas, depois elas são tidas como fenícias, como egípcias, como árabes, mas elas não são africanas, obviamente. Né? Obviamente que essa percepção de uma fundação externa, ela fica ainda mais digamos assim, mais viável para essas forças imperiais, quando em 1889, um explorador chamado Willy Posselt, ele ouve essas histórias do Karl Mauch e ele vai até Masvingo para ver em pessoa essas antigas ruínas. Tá? Ele vai encontrar, então, as paredes e, junto com essas paredes, ele encontra colunas feitas de pedra-sabão, esculpidas com uma águia no topo, mais ou menos como essa aqui da imagem. Aqui eu me refiro, então, à águia de pedra do título dessa fala. Né? Essas águias de pedra certamente eram um símbolo identitário Shona do Zimbábue, e o Posselt, ele vai pegar as 9 colunas que ele encontra com essas águias e ele vai vender para Cecil Rhodes, que, como vocês já devem ter ouvido falar, era um magnata, um empresário, um explorador, um colonialista, que basicamente toma posse de toda essa região. Por isso que ela se chamava de Rodésia, né? Porque vem do nome de Cecil Rhodes. E aí ele leva essas águias, e aqui é um símbolo de uma colonização muito forte. Ele pega esses antigos símbolos do Zimbábue e leva para a casa dele, e elas passam a enfeitar a biblioteca da mansão chamada Grotechur, que é a mansão do Cecil Rhodes. Hoje é uma espécie de museu na África do Sul. Né? Então, desprovidos desse símbolo identitário, cultural, o Zimbábue passa a ser visto simplesmente como uma misteriosa parede de pedra sem identidade. Tá? Lembrando que aqui a gente está falando do século XIX, essa tinha sido a única região a ser encontrada. A partir do começo do século XX, a gente tem alguns arqueólogos, como David Randall McIver e Gertrude Catton Thompson, que começam timidamente a propor uma ideia que era vista como algo absurdo para o começo do século XX. Eles propõem que talvez esse grande Zimbábue tivesse sido construído por povos do Zimbábue. Né? É uma coisa que parece óbvia, mas que no ambiente ideológico de colonialidade não era óbvio de maneira nenhuma. Né? Mas essa ideia não cola. E aí tudo fica mais difícil para quem está tentando encaixar o Zimbábue numa ideologia de fundação externa, quando na década de 30 surge uma nova descoberta arqueológica muito impressionante, que vai colocar de uma certa maneira em xeque toda essa narrativa colonial. Tá? Em 1900, na passagem de 31 para 32 do século XX, alguns fazendeiros encontram na colina de Mapugumbwe, então, que a gente tinha falado antes, ouro, incluindo o famoso rinoceronte de ouro, que é esse aqui da foto, que, enfim, acho que várias pessoas já ouviram falar, é o título de um livro sobre a África medieval, entre aspas, que lançou-se em português há pouco tempo, etc. Né? Por que isso coloca em xeque a teoria da fundação externa do Grande Zimbábue? Porque o achado em ouro dessa região, ele é muito anterior às águias de pedra e às paredes do Grande Zimbábue. Né? Era uma amostra material do desenvolvimento local. Isso a gente consegue saber pela forma com que o ouro foi trabalhado, pela simbologia dos animais que estão ali. Claramente isso foi feito nessa região por pessoas dessa região. Isso aqui não foi feito por gente de fora. Né? E aí é um problema, porque se o Zimbábue, se a região toda do Sudeste Africano, com exceção da costa Swahili, não depende
de uma influência externa, de uma fundação bíblica ou fenícia, etc., mas é de desenvolvimento nativo. Então, toda essa presença africana, inglesa, que se propõe como quase que fundadora dessa região, fica dificultada. E lembrando que, a partir desse momento, a gente já estava começando a viver uma política institucional de apartheid. Né? Então, havia uma posição ideológica e política muito clara para os habitantes negros dessa região. Isso inclui o discurso histórico da África Negra nessa região, que passa a ser jogado de lado. Né? Então, todo esse ouro fica basicamente guardado no Museu de Pretória até os anos 60, 70, então por 40, 50 anos, basicamente, isso vai não ser estudado, e pelo contrário, vão estudar alguns esqueletos que são encontrados em Mapudungun, já ali na década de 30 também. Então há um arqueólogo sul-africano chamado Guy Gardner, que ele vai olhar para essa ossada encontrada junto com esse ouro, tira o ouro dali, então ninguém fala do rinoceronte de ouro, só falam dos ossos. E ele vai formular uma teoria de que esses ossos, eles não pertenciam a grupos Bantu, eles pertenciam a grupos que na época se chamavam de Hottentot. Né? Hottentot é um termo em afrikaans, racista, que designa os grupos não Bantu da África do Sul. O que a gente hoje chama de Bushman, de Khoikhoi ou de Khoisan, ou Ossa, assim com esse clique, seriam esses Hottentots, mas Hottentot é um termo bastante pejorativo. Né? Essa teoria vai perdurar até os anos 60, e o que ela vai dizer? Por esses 30 anos, ela vai postular que Mapudungun foi fundada por povos não Bantu. Então, o Zimbábue foi fundado por gente de fora, mas Mapudungun é mais antigo, mas não pode ser Bantu, porque o Bantu é visto como negro. E o Hottentot é visto como uma espécie de nativo africano. É esquisito pensar que um nativo africano não fosse considerado negro nesse caso, mas havia uma diferença racial muito típica do começo do século XX. Né? E aí esses povos Bantu, que eram vistos como verdadeiramente negros e atrasados e bárbaros, teriam destruído o sítio de Mapudungun, que foi transferido para o norte em Masvingo. Né? Então, e aí entra em contato com esses grupos externos e funda-se o Grande Zimbábue. Aí, se a gente tem a fundação Hottentot, desses grupos todos, ela pode ser africana, mas ao menos ela deixa de ser negra. Tá? A gente vai falar um pouco mais disso, mas é uma diferença muito clara aqui que carrega um pouco do cunho ideológico do apartheid. Né? E por que essa ideia passa a ser tão interessante para a África do Sul? Porque ela coaduna com o apartheid, obviamente, e com a base imperialista da fundação do Estado da Rodésia. Né? Então é preciso ter uma força externa para lidar com esses povos antigos, etc. Pensando essas ideias, eu gostaria de tentar, antes de continuar, resumir um pouco disso que eu falei aqui, para a gente ter uma compreensão historiográfica do que é, entre aspas, essa sociedade medieval do Sudeste africano. Então, como eu falei, a gente tem uma narrativa linear, marcada pela cultura material, e que é construída sobre pressupostos problemáticos. Tá? Por que problemáticos? Porque, em primeiro lugar, a gente tem um problema documental. Pela falta de documentação escrita sobre essa região, a gente adota um modelo de análise ocidental, uma lógica de documentação ocidental, e aí isso acaba criando uma perspectiva que é bastante preconceituosa em seu mistério. Então, quem construiu o Grande Zimbábue? Né? A resposta nunca é óbvia, o povo do Zimbábue. É sempre uma questão muito mais voltada para os moldes de uma história antiga e medieval, digamos assim, da Europa ou do Oriente Próximo, nesse sentido um pouco mais documental. E aí a gente tem com esse problema documental e com a ideia de que só o documento escrito é que ajuda a gente a ter uma narrativa histórica, a gente passa a ter aqui um espaço que é histórico, regido por uma materialidade que é pouco desenvolvida, idade da pedra, idade do ferro, toda essa questão. Né? É como se a gente não tivesse ferramentas, dentro dessa perspectiva, claro,
para lidar com uma sociedade aos moldes da sociedade do Grande Zimbábue. Então, ela se torna um pouco misteriosa, né? O segundo problema, ele obviamente é de cunho racializado, né? Então, quem conhece um pouco da história da África subsaariana anterior ao século XV, sabe que ela é marcada por categorias de análise barbarizantes, de certa maneira. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, com exceção do oeste africano, ali dos grandes impérios sudaneses, de Mali, Songhai, etc., quando a gente pega a história e os espaços do rio Níger para baixo, a gente não tem uma narrativa histórica. A gente fala de migrações bantu e do deslocamento de sociedades locais. O que isso significa? Significa que entre o ano 1000 antes da Era Comum até o ano 1000 da Era Comum, a gente tem migrações bantu em várias levas, que são grupos pastoralistas que vão descendo ali do oeste africano para baixo, e nessa descida eles vão deslocando grupos caçadores e coletores nativos das regiões que eles vão tomando. Tá? Então, racialmente, a história ao sul do Níger, então talvez com exceção da costa Swahili que eu apontei, ela é transformada numa história primitiva, parada no tempo. Eu vou dar um exemplo. Se a gente pensa no Império Hitita, por exemplo, ou nos povos do mar, ou na história do Antigo Oriente Próximo, a gente também tem esses movimentos. Mas esses movimentos são entendidos a partir da formação de sociedades imperiais, etc, etc, etc. Aqui, esses movimentos, por 2000 anos, são quase que vistos como movimentos pré-históricos, em que você não tem nenhum tipo de desenvolvimento, tem só o deslocamento. Então, a gente tem uma narrativa ahistórica, racializada, por conta dessa migração ser tipicamente bantu, que é um grupo étnico africano, e isso leva a um terceiro problema para análise dessa região, que é o problema político. Tá? Porque para a sanha colonizadora do século XVII e XVIII, pensar que essa região foi habitada por povos primitivos reforça o argumento de que a ocupação holandesa e inglesa dos afrikaners e a política de apartheid, ela sim é a gênese da cultura do sudeste africano. Então, se a gente tem movimentações históricas de grupos bantu se espalhando por essa região e trazendo nada, se a gente tem um mistério de quem construiu o pouco que a gente consegue ver ainda hoje ali de pé, e ao mesmo tempo a gente tem essas questões de racialização, então a história dessa região ela é dependente dos afrikaners, dos ingleses, dos portugueses e assim por diante. E isso reforça o apartheid que está ali por muito tempo. Né? Então a gente não teria essa cultura primitiva do Zimbábue misteriosa servindo como gênese cultural, mas sim a cultura africana. Né? Então, por isso que mesmo depois de 1960, o desenvolvimento histórico dessa região ainda é visto de forma problemática, né? Colocando essas questões que deveriam ser óbvias, quem fundou essa região, quem construiu essa cidade, etc. Né? Porque a historiografia, herdeira dessa visão, herdeira dessa arqueologia colonialista, ela ainda vai tentar ocidentalizar esse espaço, e quando não encontra espaço para ocidentalizar, ela vai diminuir, né? E aí a gente pode, então, pensar alguns outros elementos, né? Encaminhando essa fala para os pontos que eu gostaria de levantar em termos de possibilidades, né? Existem, obviamente, perspectivas muito interessantes que a gente pode usar para pensar as sociedades do Zimbábue e evitar essa narrativa colonial da historiografia, da arqueologia, etc, etc, etc. Né? Para a gente levar isso em consideração, para conseguir ver essas novas possibilidades, a gente tem que lembrar, então, primeiro desse problema, que é a genealogia do estudo dessa região, linearidade, primitivismo, mistério, falta de documentação, etc. E o segundo ponto para que a gente possa fazer isso, pensar talvez um império nessa região do Limpopo e do Zambézi, é rever também o tipo de documentação que a gente tem disponível para nós. Tá? Eu trago apenas como exemplo, para mostrar que a gente não depende, obviamente, de uma questão escrita tão somente, 3 grupos materiais que podem ajudar a gente a pensar essa questão.
Tá? O primeiro deles é a porcelana. A gente tem porcelana chinesa, datada dos séculos 7, 8, 9, encontrada na costa Swahili, em Kiwak-Siwane, em Zanzibar, em Sofala, mas também no interior, no Grande Zimbábue. O que significa encontrar porcelana chinesa no Grande Zimbábue, datada do século VII, por exemplo? Se a gente está falando de uma região que tecnicamente surgiu só no século XII, XIII e XIV, né? Significa que a gente tem processos de integração muito mais antigos, em primeiro lugar, do que a gente imagina. Né? Isso se aplica também a esse segundo grupo documental que eu gostaria de apresentar, que são as contas de vidro. Tá? Essas contas de vidro fabricadas na Índia, na Arábia e na Pérsia são encontradas em Chibuene, lá no Moçambique, tá? E em vários sítios do interior, chegando até uma região chamada Kaitia. Kaitia fica basicamente na borda do Kalahari, já no Botsuana. Né? Então, a gente tem essas séries de contas, algumas datadas do século VI, encontradas no Kalahari, em Bambandianalo, no Zimbábue, em Mapugumbwe, em Chibuene, etc, etc, etc. E aí pensem que essas contas precedem em quase 500 anos a datação tradicional desses locais. Ou seja, tudo bem, existem problemáticas que podem ser colocadas aí, mas grosso modo, numa primeira avaliação, a gente tem contas do século VI escavadas em uma região que deveria ter começado a se desenvolver somente no século XI. Né? Então, é uma questão interessante. E aí, por fim, claro, a gente tem o ouro, que também leva a gente a repensar algumas coisas. Porque o ouro africano, ele já é listado como um bem de troca fundamental do mundo índico e até do Mediterrâneo, já no século I e II da Era Comum. Tá? Comumente, a partir das fontes escritas desse período, se acredita que esse ouro vinha da Etiópia, ou do Sahel Ocidental, onde hoje é o Mali, a Nigéria, enfim, ou mesmo da costa Swahili. Mas quando a gente percebe que existem fartas minas de ouro no interior profundo do Sudeste africano, e a gente lembra daqueles achados de Mapugumbwe, a gente passa a ver que pelo menos já no século X, essa região lidava e extraía aquele ouro, ou seja, extraía e trabalhava esse ouro e provavelmente comercializava com as cidades empório da costa Swahili. Né? Então a gente tem um ouro que vem não do Sahel, não da Etiópia, não diretamente da costa Swahili, vem do interior do Zimbábue, pelo menos no século VI, talvez até antes. Né? De novo, muito antes da datação tradicional da Idade do Ferro sul-africana. Né? Então, uma primeira conclusão um pouco apressada que a gente pode tirar desses achados, quando colocados em perspectiva com o que a gente sabe, por exemplo, sobre as trocas índicas da costa Swahili, é uma conclusão muito simples. Que a datação tradicional, aquela herdeira da genealogia arqueológica colonial, ela está errada em muitos e muitos séculos. Tá? A gente tem ouro, porcelana e contas de vidro, mostrando que desde pelo menos o século VI, talvez até antes, talvez voltando até para o século II, já havia no interior africano uma sociedade estruturada o suficiente para fazer comércio em larga escala com as cidades portuárias da costa Swahili, que ficavam a 200, 300, 400 quilômetros de distância. Já vai vir um mapa para a gente pensar isso um pouco melhor. Tá? Então a gente tem essa questão de datação, vendo movimentos mais antigos, mas alguém poderia falar, bom, a datação desses achados não prova nada. Se eu encontrar a cabeça de uma estátua romana no México, do século II, não quer dizer que os romanos estavam no México no século II. Né? Elas podem ter se locomovido para lá muito mais tarde, podem ter sido bens de troca muito posteriores, etc. Então, se a datação não é suficiente, a gente pode olhar também para um outro conjunto de evidência que são as ruínas do Grande Zimbábue. Tá? Isso porque não existe somente as ruínas da cidade do Grande Zimbábue, aqui atrás vocês podem ver no fundo com a águia de pedra, né? E nem somente as ruínas de Cami. Há mais de 200 ruínas semelhantes às ruínas do Zimbábue,
desde a fronteira da Zambésia, no Moçambique, até as margens do Kalahari, no Botsuana. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem a mais famosa, que é a Casa de Pedra, né? O Zimbábue, a ruína do Grande Zimbábue. Ela é muito grande, muito bonita, se espalha por todo o Planalto, etc. Então aqui tem mais uma imagem desse grande claustro de pedra construído ali nessa região. Mas a gente também tem outras. Por exemplo, essa aqui, a ruína de Mutoko, datada do século X. As ruínas de Mkama, no Botsuana, datadas do século XIII. As próprias ruínas de Kami, que na verdade não são lá do século XV e XVI, mas já aparecem aqui no século XII, né? Então a gente tem, na verdade, centenas e centenas de ruínas. E pensem que coisa interessante. Até hoje, 2020, não há um relatório completo de todas as ruínas. A gente não tem mapeamento de todas essas ruínas. Boa parte delas está basicamente isolada em alguma região, conhecida por conta de turismo ou por conta das histórias locais, etc, etc. Tá? Então, não há um estudo sistemático de todo esse espaço. E olhando esse mapa aqui, a gente poderia ver que essas ruínas, todas elas muito semelhantes, redondas, com muros altos de tijolo, de pedra, se estendem pelo Moçambique, pelo Zimbábue, pela África do Sul, pelo Botsuana, chegam até um pouco da Zâmbia, etc, etc. Tá? Então, entre essas centenas de ruínas, por todo lado, entre o Zambésia e o Limpopo, a gente tem, por exemplo, só entre as que parecem ser capitais, a gente tem Bambandianalo, que eu já falei, Mapugumbwe, o Zimbábue, Naletali, Tsindi, Xisvingo, Malumba, Mapela, Totsue, Dombochava, Danangombe e assim por diante. Todas essas são grandes cidades de pedra nessa mesma região. Né? Então essa chamada cultura do Zimbábue, que foi por muito tempo resumida tão somente na cultura arqueológica de Leopard Skopje, encontrada lá em Bambandianalo, no Morro K2, ela é muito mais ampla do que a gente pensaria quando a gente coloca em perspectiva a datação das contas de vidro, etc, etc, mas também o desenvolvimento dessas ruínas todas, né? Então o que a gente tem é uma cultura que se espalha por cidades que povoam toda essa região, e há centenas delas, né? E uma evidência material mais antiga do que a gente imagina. E aí é interessante, por exemplo, se a gente olhar esse pedacinho aqui só, essas faixas amarelas são minas de ouro. E a gente vai ver que as minas de ouro ficam fora do Grande Zimbábue. Então a gente até poderia pensar que talvez isso indique que havia uma rede ampla e controlada de extração de ouro, em que uma aristocracia ou um líder possuía uma morada afastada, no Grande Zimbábue, como acontece no Mali, por exemplo, e essa rede se espalhava por cidades menores, que também eram mineradas, né? E dali se extraía um ouro, criava gado, se caçava rinoceronte e elefante, e de lá essa rede trazia tudo isso para o Zimbábue, e ia depois do Zimbábue para Sofala, e se comercializava o ouro, o marfim, etc, etc, na costa Swahili, trocado por vidro e porcelana. Então a gente começa a poder encaixar todas essas peças e ver um cenário um pouco diferente, tá? E aí, quando a gente poderia fazer a seguinte pergunta, então, né? O que acontece, então, com a civilização do Grande Zimbábue? Por que quando os portugueses chegam, ou enfim, os ingleses chegam, essas ruínas desapareceram? Para onde foi o povo do Zimbábue? Né? Não levou fim nenhum e o povo do Zimbábue não foi para lugar nenhum. Porque se a gente quebra com essa noção linear, sucessória de cultura material, a gente pode olhar, por exemplo, o reino de Mutapa, ou Monomotapa, como está aqui no mapa, como parte da unidade política do Grande Zimbábue. Né? As histórias orais de Mutapa, por exemplo, dizem que esse império foi fundado pelo Mwene, que significa rei, Nyatsimba Mutota, que seria um príncipe do Grande Zimbábue. Então, essa tradição oral, ela pode muito bem ter o mesmo peso de uma narrativa escrita, e ela faz muito sentido, porque essas várias estruturas do século XVI, que a gente chama de impérios separados, como Mutapa, Rosvi, Butu, Akami, etc., são, na verdade, partes dessa mesma rede cultural que a gente vê
com o Grande Zimbábue. A questão é que talvez o Grande Zimbábue tenha sido uma capital num dado momento, ou não, enfim, a gente ainda precisa discutir um pouco mais isso, né? Mas essa cultura toda, ela deixa de ser central porque o comércio índico de ouro perde espaço para o comércio atlântico, obviamente, e também porque a historiografia decidiu que seria assim, né? Em especial após a exploração do Cecil Rhodes, do apartheid, da destruição de vários bens arqueológicos dessa região, etc, etc. Mas, na verdade, a gente pode quebrar com essa noção e ver uma cultura que se espalha por toda essa região durante séculos e séculos e séculos. Tá? Então, só para a gente concluir rapidamente essa fala, eu acho que eu já passei um pouco do meu tempo, o que eu quis mostrar aqui é que a compreensão do desenvolvimento histórico do Sudeste africano, ela é refém de uma matriz interpretativa colonial. Tá? Essa matriz surge da união entre o imperialismo na Rodésia e do racismo científico, então uma junção, basicamente, de tudo que é de ruim do século XIX e XX, tá? E a gente vê a tentativa de enquadrar o desenvolvimento material histórico dessa região ou como algo externo, ou com uma linearidade muito primitiva que desaparece em prol de uma outra cultura que vai surgir nessa região. Tá? E aí, se a gente repensa as categorias de análise, as tipologias de cultura material, os preconceitos genealógicos da nossa percepção dessa região, ou as nossas expectativas do que significa uma sociedade medieval, por exemplo, a gente tem uma percepção crítica e renovada desse Sudeste africano. Né? Esse novo discurso que a gente vê, se a gente se livra um pouco disso tudo e passa a olhar para essa região por si mesma, ela cria novas ligações historiográficas. Então, um Zimbábue muito mais antigo, muito mais coeso, muito mais ligado ao mundo índico, etc, etc, e essas são implicações que ainda não foram exploradas, e, portanto, eu diria que há muito espaço para pensar uma África, entre aspas, medieval, sem os pré-conceitos da historiografia ocidental e sem os pré-conceitos, ou pelo menos entendendo quais são as nossas percepções a partir do desenvolvimento de uma historiografia e de uma arqueologia que surge durante o imperialismo, que surge durante o racismo científico, que se desenvolve durante o apartheid e que, grosso modo, trabalha exclusivamente com grandes categorias ocidentais. Então, esses domínios da Águia de Pedra, como eu coloquei, são um espaço muito interessante e bastante aberto para novas pesquisas. Acho que era isso. Muito obrigado. Professor Otávio, agradecemos a apresentação, considerações muito interessantes, e agora, nesse momento, passaremos a palavra, então, ao professor Gabriel, para que ele possa iniciar o debate. Professor Gabriel, seja muito bem-vindo, e pode iniciar o debate. Então, vou dando boa noite, né, para todo mundo que está aqui. Primeiramente, agradecer ao professor Otávio por essa excelente exposição de ideias que ele nos trouxe aqui hoje. E eu gostaria, assim, dando início, gostaria de dizer que eu percebo, inclusive pela linguagem que o professor Otávio fala, que ele percebe, então, essa região da África Meridional, do Sudeste africano, como uma região que não é eternamente uma província europeia, né? Então, eu acho que essa mensagem, o que está implícito na fala do professor, eu gostaria de destacar 2 pontos principais que eu observei, mas, bem, primeiramente, antes disso, a gente sabe que o imperialismo, ele é mais do que uma dominação política e econômica, ele traz consigo toda uma visão de mundo que oferece respostas prontas para questões do tipo, o que é a África, o que deve ser feito com a África, qual que deve ser o final da África, e é nesse discurso que se insere aquele fardo
do homem branco que diz que a África deveria ser colonizada por pessoas ditas civilizadas para que evoluísse, né? Então, é importante, primeiro, a gente ter em mente que esse fardo do homem branco, ele é falso, né? Porque esses discursos do século XIX, que o professor citou, eles escondem a ideia de que o desenvolvimento capitalista que seria levado à África iria acontecer sem que a Europa, sem que esse homem branco perdesse o domínio sobre esse desenvolvimento que acontecia na África. Então, esses dois pontos que eu quero destacar é uma ideia que o professor vem desconstruir, relativa, primeiro, à ideia de que as regiões africanas, elas não são eternamente vítimas. Por que não são? Porque elas estão o tempo todo exercendo, historicamente, um papel ativo. E é isso que nos mostra que a África do século XX não é uma vítima de coisas que acontecem na Europa, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial e assim sucessivamente. E segundo, é importante a gente observar que a confluência de sociedades que acontece na região do Zimbábue e que entram em contato com a costa Swahili mostram para a gente que a África meridional não é um lugar comum. O que seria esse lugar comum? Eu, por exemplo, agora estou falando o tempo inteiro o termo África. Por quê? Porque é um termo que já traz implícito uma ideia generalizante, reducionista, que inevitavelmente presta serviços ao imperialismo, porque reduz povos, reduz sociedades bastante amplas, tornando essas sociedades, digamos assim, ahistóricas e selvagens, né? Mas eu lembro, assim, de um artigo que a professora Daniele Galindo, da UFPEL, escreve, não exatamente com essas palavras, sobre germânicos como categoria discursiva. Ela escreve que o caminho para desconstrução é a desnaturalização, né? E nesse ponto, eu acho que o professor vem hoje nos trazer aqui, nos prestar um excelente serviço. E por quê? Porque ele nos mostra que a história da África, a partir dessa visão da África pré-moderna, que a história da África é um processo eternamente continuado, né? Que a história da África, então, não começa no século XVI, quando os portugueses lá chegaram, e também não termina no século XVI. A semana passada eu estava lendo um artigo de um historiador, que é o Joseph Kizerbo, que sobre algumas migrações de povos, né, que acontecem na região do Sudão do Sul, e essa visão que ele dá nesse artigo é justamente essa que vai nos mostrar que os colonizados, na verdade, não assumem uma posição que é sempre passiva e que se torna ativa depois da colonização. Não é isso, é uma posição que é ao mesmo tempo ativa e passiva, porque, na verdade, a Europa se insere em processos históricos africanos que já estavam acontecendo e que continuam, né, acontecendo até hoje. O que acontece é a criação de uma narrativa que diz que desde sempre, desde épocas muito recuadas, a África já nasceu para ser uma província, né? Nesse ponto, eu acho que cabe uma citação da pensadora Ela Chorrá, que escreve um artigo publicado na revista Cadernos Pagu, que se chama Desorientar Cleópatra, né? Ela escreve, em termos históricos e discursivos, o advento do colonialismo inspirou uma reescrita retroativa da história africana e de sua relação com a civilização grega clássica. A história foi refeita para conformar-se às normas colonialistas em nome de um eterno ocidente, único desde o momento de sua concepção. Continentes inteiros foram tornados eternos continentes escravos. E nesse ponto, então, essa relação que ela faz nos mostra que o pensamento imperialista, ele
ele se baseia em categorias discursivas que já vêm lá de Heródoto, lá da Grécia Antiga, que perpassam a antiguidade, a construção do conceito de bárbaro, a construção da ideia, já na antiguidade tardia, de herege, de pagão, que vai gerar aquela concepção hegemônica medieval do infiel, né? Então, nesse ponto é que o professor vem nos mostrar que essa justaposição de sociedades no tempo e no espaço, essas sociedades que não se aglutinam, que uma acaba para começar a outra, esse é um discurso que é muito, muito colonial, né? Porque o que a história pós-colonial e decolonial nos mostram é que os processos históricos sempre são cheios de conflitos, né? Os conflitos permeiam esses processos. A busca pelo poder e a busca pela liberdade envolvem sempre conflito. E, no entanto, fenomenologicamente, existe um lugar, um pensamento colonial que busca essa ideia da harmonia, que, na verdade, é uma ideia falsa, né? Então, nesse sentido, eu acho que o professor Otávio, ele exerce uma historiografia séria, né, com métodos e técnicas, mas que nem por isso essa historiografia deixa de se tornar um discurso político, porque todo discurso, toda representação, ela é política, né, e nesse sentido, ela exerce uma desconstrução de fórmulas prontas, né, de paradigmas coloniais e autoritários, que irritam muitas pessoas, e é por isso que a gente está em constante conflito, né, como agora eu vou lembrar que aconteceu naquela noite que o professor estava dando uma outra palestra, que eu estava presente, que a gente sofreu um ataque, né. O professor José Rivair Macedo, ele falou depois, debatendo aquela palestra, que esses ataques que a gente sofre acontecem justamente porque as nossas falas, as nossas reflexões relativas à história da África, elas acabam abalando o conservadorismo, né? Esse conservadorismo que a gente pode entender como a proposta da sociedade capitalista e burguesa como ela era nos seus moldes iniciais, né? Quando surgiu aquela história, aquela ideia da Conferência de Berlim, do início da colonização mais intensa do continente africano, né? Depois daquele ataque que a gente sofreu na reunião, eu fiquei um tanto abalado, mas depois eu percebi, claro, coincidência ou não, aquilo estava acontecendo justamente na mesma semana que estavam acontecendo os protestos lá nos Estados Unidos em decorrência do assassinato do George Floyd, né, pelo policial. E aí, inevitavelmente, quando a gente entra nesse tema, a gente está iniciando uma cruzada cultural, porque deve ser realmente muito irritante para um cristão branco, conservador, rico, que flerta com o fascismo, saber que tem gente afirmando e confirmando que a riqueza da África Meridional não é uma parte das minas do rei Salomão, não pertencia à rainha de Sabá, ao Preste João, aos hititas, aos fenícios, aos árabes e a tantos povos que foram colocados como os verdadeiros donos da África para justificar a colonização europeia, né? Essa historiografia africana séria, ela inevitavelmente acaba abalando as estruturas sobre as quais o imperialismo, ainda na atualidade, se faz presente, né? Readequando o imperialismo, a colonização, para os dias de hoje e impedindo que as cicatrizes deixadas no continente africano se fechem. Ao contrário, aprofundando aqueles antigos horrores que hoje são transformados em diásporas de tantos povos, como a gente vê, inclusive, até aqui para o Brasil, né? Então, entender essa história africana dessa forma complexificada é o que vai nos ajudar a não fechar os olhos para os grandes estragos que o colonialismo acabou causando nesse continente,
né? Esclarecidos esses pontos que eu gostaria de comentar, eu gostaria de deixar um questionamento também para o professor Otávio, que é relativo a uma ideia que o professor José Rivair Macedo também trouxe para a gente naquela no debate que ele fez a respeito da palestra na Noite do Ataque, né? O professor José Rivair Macedo, ele disse que nós precisamos elaborar uma historiografia a respeito da África, cujo objetivo não se resuma em responder à Europa, em dizer para a Europa que a África também tem história. Porque não é que a África também tenha história, a África tem história. A partir dessa afirmação do professor, eu fiquei intrigado, pensando como é que nós poderíamos hoje fazer uma história da África que fuja do embate entre pensamento colonizador e pensamento descolonizador. Porque parece, para mim, que o mínimo elemento condizente à história africana acaba hoje se tornando um elemento que acrescenta algo, que tem algo a dizer dentro da lógica dessa querela de ideias divergentes que se formou sobre a versão da história da África proposta pela modernidade, que é a versão colonialista, e essa outra versão proposta por essa nova periodicidade, que eu vou chamar polemicamente de pós-modernidade, que vem a ser a história pós-colonial e mesmo a história decolonial da África, né? Então, será, professor Otávio, que tu poderia comentar um pouco com a gente a respeito de como funcionaria uma história da África que não esteja sempre respondendo à Europa? Bom, Gabriel, eu acho que eu posso responder esse comentário e falar um pouquinho, e aí a gente abre, então, para as perguntas, né? Eu vi que a Cíntia quer fazer um comentário também. Eu vou rapidamente comentar isso, então, Gabriel, que você falou. A gente tem, como você bem apontou, uma série de dificuldades de cunho ideológico, enfim, para pensar a história da África. E eu vou dizer uma coisa, o primeiro deles é as ferramentas que a gente tem hoje, tá? Porque o que a gente entende por historiografia, mesmo que passe por um processo constante de crítica, quando aplicado a certas documentações e certos espaços, reproduz coisas que não deveriam ser reproduzidas. Vou dar um exemplo. Imaginem que no começo do século XX, o Marc Bloch, Lucien Febvre e todos aquele pessoal lá da Escola dos Annales começou a mover várias críticas à historiografia de então, inclusive com relação ao uso de documentos oficiais, dizendo não podemos apenas usar documentos diplomáticos, documentos escritos de forma oficial, institucional, etc. A gente pode usar, sei lá, diários, a gente pode usar moeda, a gente pode usar cultura material e assim por diante, né? Isso trouxe um choque. Aqui, quando a gente vai olhar para o caso africano, é preciso haver um outro choque. Porque, por exemplo, se eu quero saber sobre, até acho que já comentei isso em outra fala, se eu quero saber sobre o Mansa Musa, que foi o Mansa, né, o imperador do Mali no século XIV, eu tenho um documento chamado o Épico de Sundiata Keita, que foi uma espécie de tio-avô do Mansa Musa. Só que esse épico ele foi passado de forma oral, e a versão do épico que a gente tem hoje, escrita, foi, na verdade, reproduzida a partir da recitação de um djele, um griot, dos anos 60. E aí você pode dizer, é impossível a gente trabalhar com um texto recitado nos anos 60, falando sobre o século XIV, etc, etc. Na verdade, não é, porque a gente está operando dentro de uma lógica que não é a lógica da documentação escrita europeia, não é a lógica aceita pela historiografia tradicionalmente falando, e assim por diante. Então, se a gente quer pensar espaços africanos, porque aqui eu estou, por exemplo, não estou necessariamente incluindo o norte da África, ou o Egito, ou mesmo a Etiópia. A gente está falando de espaços que têm menos contato, né? O primeiro passo é esse, repensar quais são as nossas ferramentas. Nossas ferramentas dão conta? Eu estava lendo um livro esses dias de um autor chamado Just Fontaine, chamado O Silêncio do Grande Zimbábue.
E o Just, ele comenta o seguinte, que ele fez a pesquisa dele sobre o Grande Zimbábue conversando com chefes clânicos da região de Masvingo, e num dado momento, esses chefes clânicos, chamados de Masvikiro, eles eram possuídos por espíritos ancestrais. E aí, no início do livro, o Just fala assim, quando esses Masvikiro estavam possuídos, eu não colhi informação por uma questão de respeito e intrusão às tradições secretas ancestrais. Ou seja, esse cara, por meio da etnografia, da antropologia, da história, etc., das ferramentas que ele tinha, ele rearranjou as possibilidades dele para trabalhar com uma lógica que para nós não faz nenhum sentido. Por exemplo, como que você vai usar como fonte uma invocação ancestral? Claro, se a gente vê invocação a partir de um prisma cristão, ou judaico, ou islâmico, ou etc., etc., se é que uma invocação existe nesses prismas, mas falo socialmente e não religiosamente, nossa visão é outra. Mas se eu falo de um culto ancestral, típico de religiões bantu, etc., a gente tem um outro viés. E é preciso se abrir para a possibilidade que as nossas ferramentas não deem conta do que a gente está tentando perceber. Né? Em segundo lugar, eu acho que é necessário também fazer uma leve crítica, não necessariamente uma crítica, mas retrabalhar nossas datações. Esse Zimbábue medieval, ele não é o Zimbábue medieval, porque o medieval também carrega toda uma construção genealógica, epistemológica e assim por diante. Né? A gente está falando de um Zimbábue no século VI, X, XV, não necessariamente medieval. Então, quando a gente reloca a nossa cronologia para os espaços que a gente está estudando, eu acho que isso facilita e muito evitar criar paralelos, criar comparações, etc, etc. Isso acontece, por exemplo, quando a gente está pensando, sei lá, o Japão, né? O Japão clássico, ele não é o Japão que equivale à Grécia clássica. Ele obedece às suas próprias lógicas. A China clássica também não necessariamente é equivalente à história antiga greco-romana, mas opera a sua própria lógica. E a história da África, em primeiro lugar, também tem que ser vista de maneira mais plural, né? Porque o século XII no Mali é diferente do século XII na Etiópia, que é diferente do século XII no Egito, que é diferente do século XII no Zimbábue. Então, eu acho que rearranjando as nossas ferramentas, a gente tem um passo inicial. Rearranjando a nossa abordagem, a gente tem um outro passo. E o terceiro ponto fundamental é não ter medo de fazer a crítica. Por exemplo, o fato de que toda a arqueologia dessa região nasce de um processo racializante e imperialista do período do Cecil Rhodes. Então, quando a gente fala de arqueologia do Zimbábue, há uma grande chance de que a gente esteja falando de arqueologia da Rodésia. E a arqueologia da Rodésia é diferente de pensar o Grande Zimbábue, por exemplo. Né? Então, assim, estou lançando várias ideias, mas essas várias ideias, juntas, elas criam um novo referencial metodológico, digamos assim. Né? Claro que a gente não tem como se afastar 100% do que a gente faz, da maneira com que a gente faz, mas vai abrindo espaços, né, para se pensar algumas coisas diferentes. E aí, deslocando também esses centros de análise, a gente consegue evitar algumas das armadilhas comuns da tentativa de pensar um espaço a partir do referencial clássico. Eu uso como exemplo, obviamente sem querer criticar ninguém que trabalha com isso, mas quando a pessoa fala, eu trabalho com África Antiga, trabalho com Santo Agostinho. Tudo bem, a gente está falando de um espaço da África Antiga, mas a gente sabe que epistemologicamente a gente não está se referindo ao que comumente se entende por história da África Antiga, que seria uma África ao sul do Saara, por exemplo. A lógica do norte-africano é completamente diferente. Falar de Santo Agostinho significa ainda assim falar de Império Romano e outras implicações dessa região. Falar de Zimbábue nesse mesmo período não é a mesma coisa. Né? Então a gente não tem que ter, na verdade, medo de fazer essa crítica geográfica, temporal e metodológica.
A partir daí, eu acho que a gente só tem a construir coisas novas e interessantes. Muito obrigado, então, professor, pela resposta, digamos assim. Fiquei intrigado, né, com as suas colocações. Acho Obrigado. que realmente estudando, realmente conseguiu me passar aquele choque que o Bloch e o Febvre tiveram naquela época. Agora, com relação à história da África, ampliou os meus horizontes a respeito das possibilidades metodológicas. Sim, porque veja, para usar um exemplo que você conhece muito bem, durante muito tempo se falou do Völkerwanderung, né, da migração germânica, como movimento de bárbaros, tal, e muito rapidamente começou a se questionar: será que é um movimento? Será que é migração? Será que sequer são germânicos? Será que pode falar germânico? Será que pode falar bárbaro? Mas a gente ainda fala de migração bantu. Agora, imagine você, 2000 anos constantes de migração histórica é muito esquisito, né? Certamente há muito espaço para repensar isso daí. Claro que isso também requer aprender alguns idiomas, enfim, tem dificuldades, obviamente, mas é um passo, né? Exatamente. A gente está começando a engatinhar por esse caminho, né? Exato. Mas que bom que a gente está indo. E então agora eu acho que dá para a gente passar para outras perguntas. Tem um pessoal aí que tem perguntas a fazer. Acho que é Cíntia. Sou eu, boa noite. Oi, Otávio, Boa adorei noite, essa Cíntia. explanação. Obrigado. E muito difícil, né? A gente numa coisa eurocêntrica, branca, e puxar para um lado que geralmente não é usual dentro da historiografia. E, na realidade, o que você não falou sobre isso, mas eu vou puxar por conta de uma coisinha aqui, um pouco ali, para o Islã. Quando você fala que nessa região Swahili tem um Islã específico, eu queria só que você falasse um pouco mais o que você entende como esse Islã específico, e essa região ela chega até o chifre da África ou ela é mais para baixo do chifre da África? Tá, obrigado por essa pergunta, Cíntia. Ela é muito interessante e, na verdade, dá espaço para uma outra palestra. Bom, eu vou começar pelo final. A Costa Swahili, ela, digamos assim, não existe, né? É uma marcação tradicional por conta de uma cultura linguística, o Kiswahili, por conta de uma marcação étnica, Boa-Swahili e assim por diante. Mas o que melhor define o que a gente poderia entender por Costa Swahili é de onde até onde a gente tem cidades empórios, cidades portuárias, cidades que se organizam, em grande parte, voltadas também para o Índico. E aí a gente pode incluir o chifre da África até Mogadíscio, na Somália. Né? Dali em diante, há uma outra lógica etíope, axumita, etc., que se relaciona com Alexandria, com o Egito, com o Iêmen e assim por diante. Mas de Mogadíscio para baixo, então, se vocês colocarem no Google a cidade de Xangai, não na China, mas em Mogadíscio, vocês vão ver uma estrutura portuária muito interessante, muito parecida com as estruturas de Kiwa-Kisiwani e assim por diante, né? Então, a gente pode dizer do sul da Somália até o comecinho do Moçambique, né? Depois também a gente já tem as rotas que levam para o Zimbábue. Agora, sobre o Islã nessa região, há um livro inteiro chamado Islã de Monções, que é um livro interessantíssimo em que o autor propõe o seguinte: em grande medida, se a gente pensa o período dos Al-Rashidun, dos Omíadas e dos Abássidas, a gente tem uma conformatação, entre aspas, teológica, mas que na verdade está muito próxima dos centros de poder. Há, por exemplo, algumas pessoas que acham que os Abássidas, por exemplo, o Harun al-Rashid, o Al-Mamum,
eles vão retrabalhar algumas coisas da religião para incorporar elementos da aristocracia persa, zoroastrista, etc. Então tem uma relação bastante próxima entre a noção da formação de um califado, né? Ou seja, de um centro de poder, de aristocracias, etc. E para esse autor, o Islã de Monções é um Islã que se espalha por meio do comércio. E aí ele se espalha por uma lógica muito diferente, em que você tem como, por exemplo, centro religioso, o porto, e não necessariamente a mesquita. Ou a mesquita, ela está relacionada ao porto e etc. Né? Claro que a partir do século XVI, a gente começa a ter grandes sultanatos. Em Zanzibar, em Kisiwani, a gente tem a influência de Omã, e aí a coisa muda um pouco de figura. Mas antes disso, ele é quase como se fosse... A gente pode fazer uma comparação com o Islã no Mali, no século XIII e XIV. Eu ia falar isso aí. Né? Eu ia fazer essa pergunta aí para você também. Eu digo que daí que é pouco que é heterodoxo, no sentido de que ele permite, por exemplo, a recitação do Corão com atabaque, algo que talvez não fosse comum em outras regiões e assim por diante, né? Há uma confluência de culturas. Então, de uma certa maneira, a gente pode falar por um certo período de um Islã de Monções Swahili, que se parece muito com o Islã da costa de Malabar, na Índia, né? Com esses grupos que são persianizados, islamizados, enfim, são várias implicações interessantes. Há todo um livro sobre isso, Islã de Monções, tem o PDF, não espalhem isso por aí, mas enfim, eu tenho o PDF, quem quiser eu posso mandar. Né, que é bastante interessante, assim, são implicações curiosas do ponto de vista social, digamos assim, né? Num dado momento em Zanzibar, o Islã passa a ser, em especial, praticado por grupos chamados de Shirazi, que se colocam como, na verdade, ligados a Shiraz, no Irã. Então, são conexões índicas que vão se formando, digamos assim. Né? Então, eu acho que é por aí que dá para começar a pensar esse Islã na região da costa Swahili. Tá ótimo. Como que eu faço para você me mandar esse PDF, se você puder? Eu posso mandar por e-mail. Ou se vocês conhecem o famoso LibGen, tem lá. Eu vou pôr aqui no chat o nome do livro. E aí vocês podem procurar. Tem no LibGen, etc. Se não achar, eu posso mandar me manda um e-mail que eu encaminho. Tá, eu mando por aqui meu e-mail? Pode ser. Eu anoto. Tá bom. Obrigada, tá? Parabéns. Imagina, Cíntia. Obrigado. Tchau. Tchau. Bem, o próximo inscrito é o Cid Historiador. Ele pergunta: quais ferramentas metodológicas e analíticas temos em nossa disposição que nos permitem produzir uma história do Egito Antigo e do Norte da África como um todo, fora de uma lógica eurocêntrica? E como podemos levar esse debate, que ainda é recente, na historiografia para a escola básica? Bom, essa é uma pergunta também super complexa, no sentido de que, pensando o Egito Antigo e o Norte da África, a gente tem aqui um espaço diferente desse que eu trouxe, né? Eu, por exemplo, eu não me arrisco a falar muita coisa sobre Egito Antigo, obviamente, e também sobre o Norte da África, justamente por conta dessas lógicas um pouco diferentes. Mas como abordar fora de uma lógica eurocêntrica? Bom, eu diria que, assim como pensar o Zimbábue, por exemplo, requer, no mínimo, um deslocamento de foco, eu acho que aqui também requer um deslocamento de foco. É interessante, por exemplo, ler o autor chamado Cheikh Anta Diop, que, apesar das críticas que podem ser feitas, coloca o Egito Antigo num espaço de negritude, digamos assim, de emanação cultural para toda a África, etc, etc. Ali a gente tem algumas questões interessantes, que são, digamos assim, anti-eurocêntricas, no sentido total oposto.
São análises afrocentradas, pan-africanistas, etc. Esse é um caminho interessante para pensar alguns desses pontos, né? Há também problemas e dificuldades metodológicas aí. Por isso que eu acho que o caminho mais fácil é, por exemplo, pensar esses espaços tendo como ponto de partida os seus próprios espaços, né? Então, se eu vou falar sobre o Mali, sempre se lembra, o Mansa Musa ele diminuiu o preço do ouro no Mediterrâneo porque ele fez uma peregrinação e ele levou muito ouro. Vejam como a África também é rica em comparação à Europa. A gente não precisa fazer isso, eu acho, né? Esse espaço funciona por si só, não é necessário haver uma comparação com a Europa, como o Gabriel muito bem falou, né? Como o professor Rivair falou algumas semanas atrás. Então eu acho que esse é um primeiro dado de afastamento de uma abordagem eurocêntrica. Pensar em termos metodológicos e analíticos requer, obviamente, a especificidade de cada espaço. O Egito Antigo vai ter, obviamente, a sua. O norte da África, se for o norte da África romano, vai ter a sua. Se for o norte da África omíada, vai ter a sua. E assim por diante, né? Para trazer esse debate para a escola básica, me parece que o caminho mais interessante talvez seja recuperar um material que já trabalha com isso e que dificilmente é acessado por nós. Imaginem, por exemplo, que há pelo menos 2 histórias em quadrinho sobre Mansa Musa. Eu não sei se elas estão traduzidas para o português ou não, mas não deve ser difícil fazer o trabalho de tradução. A partir disso, a gente consegue fazer uma coisa muito importante. De novo, mostrar um espaço africano sem falar de escravização, sem falar de processos de subalternização, permite que se mostre um espaço por si só. Então, de novo, insisto que o primeiro grande passo para a gente poder abordar a África no ensino básico, por exemplo, é trazer as narrativas próprias. Então, e isso pode ser feito em conjunto com o Brasil, por exemplo. Lembrando que, infelizmente, uma das coisas que a gente perdeu no fogo do Museu Nacional foi o assento real dos reis Ashanti, agora não me lembro, do Benin. Enfim, talvez alguém possa me corrigir. Mas havia lá um trono real, e a partir daí a gente poderia puxar uma história interessante, né? Falar sobre, por exemplo, um governante poderoso na região da Senegâmbia, etc, etc. Né? Então, são caminhos, são passos iniciais, para a gente também não dar um passo maior que a perna e trabalhar com uma documentação que a gente nem vai saber como abordar. Mas eu acho interessante trazer essas perspectivas que automaticamente mostram um universo que não existe. Eu lembro que uma vez, só para terminar essa questão, eu ministrei uma aula de História da África na época, 6ª série. E antes de começar a aula, eu fiz uma espécie de brainstorm, assim, pedindo para as alunas e para os alunos falarem o que é que eles pensam quando falam da África. E 99% foi girafa, rinoceronte, savana, deserto, um pouco fome, guerra, pobreza, escravo. Então, imaginem que, em termos de consciência histórica, essas são as imagens evocadas quando a gente fala de África. Se você mostra o Mansa Musa, se você mostra o Grande Zimbábue, se você mostra, eu não falei, mas os reis de Bunyoro-Kitara, ou as estruturas, enfim, de Angola, Moçambique, pré-século XVI, a gente tem todo um novo universo que se coloca. E acho bastante interessante isso. Bem, a próxima questão é do Marcos. Otávio, minha pergunta seria que a metodologia histórica ficou presa em uma espécie de evolucionismo antropológico em remeter todos os espaços geográficos em uma só linha temporal de história? Eu diria que, em certa medida, talvez não a nossa metodologia, mas uma percepção mais básica de história, né? Por exemplo, a ideia de um avanço história antiga, medieval, moderna, contemporânea,
a gente tenta aplicar para outros espaços também. Mas ele surge, por essência e por natureza, para pensar a história da Europa se transformando numa narrativa universal. E eu acho que é muito fácil cair nessa armadilha de achar que a gente está falando de uma história que funciona dentro de uma narrativa universal, por consequência linear, ou como diz o Dipesh Chakrabarty, ateia, inclusive, porque exclui toda a possibilidade metafísica. Então jamais eu vou poder entrevistar um Masvinkiro que incorpora um ancestral, porque a história ela é 100% secularizada aos moldes de um racionalismo, etc, etc. Né? Então eu acho que metodologias a gente tem. Só que a gente tem, digamos assim, um processo pedagógico em que nós aprendemos e ensinamos história que está localizado dentro de uma grande narrativa linear e universal. Né? Basta pensar o que significa a história geral. Grécia, sei lá, Egito, Mesopotâmia, Grécia, Império Romano, Idade Média, os carolíngios, capetíngios, Idade Moderna, navegações, Napoleão, Segunda Guerra. Ou seja, há um foco muito claro de emanação histórica. Né? Vocês imaginem se eu falo que eu vou fazer história geral e foco 100% no Zimbábue. Vão me falar, não, mas espera aí, você está fazendo história da África, não é história geral. Então o que é que significa história geral? História da Europa. Né? Só que a gente dificilmente usa o termo história da Europa. Talvez, para quem está começando a lidar com, por exemplo, uma história antiga ou medieval mais global, digamos assim, a gente comece a falar medievo ocidental, antiguidade oriental, para relocalizar esses espaços, né? Mas eu acho que é no nível de consciência histórica que a gente ainda trabalha com uma só linha temporal de história, né? A metodologia tem um avanço interessante, mas a nossa percepção de narrativa precisa acompanhar. Acho que é mais ou menos isso. Bem, a próxima questão é da Joana. Joana, você gostaria de falar? É que você não colocou ela no chat. Bem, a Joana se manifestou. Vamos passar para a próxima, então. A próxima questão é do Fábio. Como a historiografia decolonial passa a enxergar a África? Como você as utiliza na sua pesquisa? Bom, aqui há um problema muito interessante. Quando a gente fala de uma, digamos assim, uma Idade Média decolonial, há uma série de medievalistas ou não que criticam esse termo. Por quê? Porque entende a abordagem decolonial como praxis também. Sendo praxis, o decolonial precisa essencialmente trabalhar com o espaço que sofreu uma certa colonialidade. Então, se eu estou falando sobre, sei lá, o Zimbábue no século XII, eu não tenho a referência do colonial transformando esse espaço para eu poder falar de decolonial. Se a gente entender o decolonial também como um processo de transformação política, né? Eu entendo que, no geral, a gente aplica esse termo como uma espécie de guarda-chuva para que a gente possa falar de uma história que tenta se livrar de categorias colonizantes. Nesse sentido, uma historiografia, entre aspas, decolonial, ela tem focos específicos para pensar uma África pré-moderna. Né? E aqui eu me refiro, obviamente, à África pré-moderna, não vou falar de África do século XX, vou voltar para o tema que eu estava falando. Quando a gente pensa em uma África livre do eurocentrismo, a gente acaba elegendo espaços específicos. Por exemplo, Mali, Songhai, Gana, os reinos sudaneses, eventualmente a Etiópia, eventualmente a Costa Swahili também, e aí a tentativa, eu acho que é justamente de deixar esses espaços criarem as suas próprias narrativas, entre aspas, né? Como eu estava falando, poder abordar uma narrativa histórica que leve em consideração as ferramentas coloniais. Então, por exemplo,
a gente fala Império do Mali. Mas ali não era um império. Era uma outra forma de estrutura política. E é possível falar de outras formas de estrutura política, porque a gente fala de califado. A gente não fala de Império Abássida. A gente fala de Califado Abássida. Por que o mesmo não vale para o Mali? Havia um nome para essa estrutura. Mandem Curufaba. Um Curufaba é um encontro de sábios organizados por um líder, o Mansa. Então, a gente pode falar do Curufada dos Mandinka, e não do Império do Mali. Parece algo bobo, mas, na verdade, Império carrega um monte de pré-conceitos, divisões previamente estabelecidas sobre a região. Eu acho que, de novo, então permitir que esses espaços funcionem por si só já é um passo. Agora, lembrando da praxis, é preciso que uma historiografia decolonial que olhe para a África também traga autores africanos, né? Por exemplo, o Gabriel falou do Kizerbo, a gente tem tem o Bokolô, ou os Manecané, são vários desses mais famosos historiadores, filósofos, sociólogos, o Achille Mbembe, que trabalham com vários períodos africanos, né? Não dá para achar que a gente vai deixar o espaço falar por si mesmo, ignorando o processo de construção de uma narrativa colonial e também a força dessa colonização, dessa colonialidade hoje, que impede, por exemplo, que grupos e autores e autoras africanos e africanas também falem. Vou dar um exemplo muito rápido para falar sobre isso. Há um grupo de historiadores no Mali, hoje, que ouvindo histórias dos griots, dos Djeli, dessa região, que são os poetas, historiadores, defendem que o predecessor do Mansa Musa chegou nas Américas, chegou em Pernambuco, e Pernambuco seria uma palavra de origem mandinka. Isso 1300 e pouco, né? E aí todo mundo fala, esses historiadores não têm credibilidade porque eles estão dando ouvidos a poetas da sua própria cultura. Não é assim que se faz história. Bom, usei um exemplo exagerado, mas acho que dá para perceber a diferença de autoridade dada a uma voz ou a outra, né? Na medida do possível, eu tento não só trabalhar com uma narrativa que tente se desvencilhar disso, mas também com autores locais que trabalhem com isso. Então, eu recentemente comprei um livro sobre arte do Zimbábue, organizado pela Galeria Nacional do Zimbábue, que traz um monte de dados interessantes sobre as ruínas que não estão nos trabalhos clássicos dos arqueólogos europeus americanos. Ou seja, a gente já começa, de novo, a abrir espaço para uma nova possibilidade aí. E acho que é preciso ter atenção também à nossa bibliografia, né? A Joana, ela falou que o microfone falhou, ela vai escrever. Antes disso, tem uma pergunta do Rock. Ele coloca, ainda hoje ocorre esse preconceito, sendo que poucos papers são feitos sobre o assunto e interesse de pesquisadores? Olha, Rock, certamente que ainda ocorre esse preconceito, mesmo que ele não seja abertamente colocado. Eu vou dar o exemplo. A gente não tem, por exemplo, muitas universidades que ofertem disciplinas de história da África pré-colonial, pré-moderna. Isso acontece em grande parte porque boa parte das universidades tem em seu currículo somente uma disciplina de África, e aí a gente tem que dar conta de muita coisa, obviamente, né? Mas esses espaços são deixados um pouco de lado. E a gente pode perguntar, por que são deixados de lado? Porque não tem fonte. Bom, a gente viu que há possibilidade de trabalho com vários tipos de fonte. Por que a fonte tem que ser só a fonte escrita, né? As contas de vidro talvez não sejam tão chamativas quanto a narrativa geográfica do Al-Masudi, mas também nos dizem alguma coisa, né? Então, eu acho que esse preconceito opera em alguns níveis, né? Eu não vou jogar tudo nas costas desse preconceito, porque é muito difícil. Por exemplo, como é que eu vou conversar com o Masvinkiro
lá no Zimbábue. Eu preciso aprender Quixona, preciso viajar ao Zimbábue, então eu não tenho acesso a esse material, eu não tenho acesso a esse contato, mas eu vou ter acesso a todo um corpus documental de outra região, pela internet, ou enfim. Então, claro, tem essas dificuldades também que tornam esse trabalho muito mais difícil, né? Tem uma interseção com a arqueologia que a gente costuma não usar quando trabalha com história antiga e medieval, por exemplo. Nós somos herdeiros de uma tradição muito literária de história antiga e medieval, né? E, na verdade, todo esse campo da África ao sul do Saara depende muito de como a gente lida com a arqueologia também. Então, claro, tem esses detalhes, mas eu acho que sim, existe muito desse preconceito. Imaginem que até os anos 80 ainda se debatia se de repente não foram os fenícios que fundaram o Zimbábue. Até pouco tempo atrás, muita gente pensava a Costa Swahili é de colonização persa. Só pode ser, porque falam uma língua próxima do árabe, ou com palavras do árabe e do persa. Swahili vem do árabe. Então, deve ter alguma influência. Ou seja, a gente está sempre procurando alguma resposta para uma pergunta que não foi feita. Entende? E o fato dessa pergunta não ter sido feita e ainda assim existir é estranho. Quem construiu o Grande Zimbábue? Ué, ninguém pergunta quem construiu a Babilônia. Foram os babilônicos, foram os mesopotâmicos. Que dúvida tem? Nenhuma. Por que a gente tem dúvida em quem construiu o Grande Zimbábue? Ou quem construiu, sei lá, as mesquitas de Kiwa-Kisiwane, né? Essas perguntas existirem é um pouco estranho. E eu acho que caminha um pouco em direção a isso que você comentou. Bem, a Joana perguntou: a propósito do apagão histórico produzido pela historiografia ocidental, colonial e mobilidades, gostaria que o professor comentasse fenômenos de mobilidade intracontinental relacionada a diásporas, escravagismos omíada e abássida, retornos, movimentos de Chubawi, levantes populares contra esses polos de hierarquias, esses polos de poder, hierarquias étnicas e o enfrentamento à imposição de um enquadramento do Islã às idiosincrasias árabes e persas. E em conexão, como tais fluxos de migração e retorno colaboraram para aquilo que o professor chamou de Islã heterodoxo. Obrigado por essa questão, Joana. Eu acho que, como você deve imaginar, eu não tenho nenhum tipo de resposta concreta à primeira parte da tua pergunta. Eu acho, inclusive, também, como você deve imaginar, um comentário super interessante que tem me feito pensar bastante. Mas se a gente olhar para a Costa Swahili, eu acho que dá para pensar alguns desses elementos que você comentou. A gente sabe, por exemplo, que no século IX, na região do Iraque, acontece a revolta de Zand, que é basicamente uma revolta de grupos bantu que estavam servindo como servos escravizados no mundo árabe-persa, ali do Iraque, do Irã, enfim, em uma quantidade grande o suficiente para fazer uma revolta que durou anos e que foi muito perigosa para os poderes estabelecidos. Que fim essa revolta levou? Pouco a historiografia fala sobre isso. Mas não seria estranho pensar que há um retorno, né? E eu acompanho um autor que fala bastante sobre diásporas, não de retorno, mas sim diásporas africanas pré-atlânticas, né? Em que a gente encontra personagens de origem sul-saariana ou bantu em diversas localidades desse mundo pré-moderno. Então, em uma certa medida, a gente pode ver que há, obviamente, uma espécie de cosmopolitanismo que envolve movimentos de vai e vem para fora e para dentro de espaços africanos. Elaborar muito em cima disso, eu sou completamente incapaz, porque, né, como eu te comentei, essa ideia, para mim, na verdade, é muito recente, muito interessante, e eu ainda quero pesquisar um pouco mais sobre isso. Mas pensar esse fluxo como colaboração para esse Islã de monções, talvez seja um termo academicamente mais aprazível do que Islã heterodoxo nesse ponto,
aí sim faz todo sentido. Até porque o Islã de Monções é, por excelência, a ideia de um Islã formado a partir do vai e vem da costa Swahili, de Omã, da costa Malabar da Índia e assim por diante, né? Então, a gente tem um Islã que vai se formando em seus próprios termos nos espaços de encontro. E esses espaços de encontro não são só para fora da África, são para dentro também, né? Afinal, se a gente tem as contas de vidro encontradas lá no Kalahari, por exemplo, as mesmas contas de Shibwene seguem até o Kalahari, significa que o movimento é de dentro, é de fora para dentro também, e de dentro para fora, enfim. Então eu acho que dá para pensar um pouco por esse lado. Certamente que esse Islã de Monções, ele é definido por essa mobilidade. E aí eu trago o conceito de afropolitanismo, que o Achille Mbembe desenvolve um pouco mais, que é justamente da mobilidade como um elemento transcultural africano, né? É um elemento que marca todo um aspecto pré-colonial, e aqui sim pré-colonial, pré-fronteiriço, pré-eurocêntrico de uma história da África. E isso certamente pode envolver esses movimentos de retorno que talvez marquem bastante o século IX, o século X, coincidentemente, justamente no momento que se desenvolve, ou a gente tem o ápice, na verdade, da cultura Swahili na costa oriental, né? Então, certamente que essas coisas estão ligadas. Mas eu espero, num futuro próximo, poder responder esse questionamento de maneira mais profunda, digamos assim. Obrigado. Bem, a última questão inscrita é do Emanuel Barreto. Professor Otávio, boa noite. Espero que seja tudo bem com o senhor. Sobre uma visão do continente africano antigo, mais precisamente norte da África e Etiópia, o que os autores gregos e latinos descrevem e caracterizam sobre os povos nativos da região? Pode ser identificado preconceitos dessas narrativas? Me refiro a um preconceito étnico, que é a característica da época moderna. Emanuel, essa questão também super interessante, porque a gente tem uma série de dados curiosos nessa documentação greco-romana. Eu vou tentar responder rapidamente por partes, até porque a gente já está se estendendo quase para as 10. Existe um documento, esse é o mais famoso, o Périplo do Mar Eritreu, um documento grego anônimo do século I e II, que narra vários portos da costa Swahili, né? E nesse processo, a gente tem lugares como Rapta. Rapta é um porto que a gente não conhece, mas poderia ser o Zimbábue, poderia ser Bambandianalo, poderia ser Shibwene, Sofala, Zanzibar, enfim, várias questões. O fato é, a partir já do século I, se reconhece o que os gregos chamam de Etiópia. Não é a Etiópia moderna, mas é a região ao sul do Sudão, aí sim, Sudão moderno. Essa Etiópia inclui a costa Swahili. E os romanos chamam essa região de Azânia. A África é o norte e a Azânia é o que a gente chama de África subsaariana, que inclui, no caso romano, a região dos Grandes Lagos, do Lago Chad, e também a costa Swahili. Então a gente tem algumas descrições estereotipadas, sim, etnicamente, dessa região. Talvez seja complicado falar em preconceito, a gente teria que localizar o que significa um preconceito em cada período desses textos, né, obviamente, mas sim, há imagens pré-concebidas. Muitas delas vindas dos macrobianos identificados por Heródoto no sul da Etiópia, né? Então, são geralmente pessoas muito altas, pessoas muito guerreiras, pessoas que controlam elefantes, pessoas que fazem um uso, por alguma razão, de concha de tartaruga, de casco de tartaruga, não sei o que lá. Tem algumas dessas coisas. Nos parece que os gregos e os romanos são menos específicos do que os persas. Al-Masudi, numa obra chamada... como é que é o nome? Enfim, Alamedas de Ouro e Rios de Pedras, uma coisa assim. É um trabalho geográfico, histórico. Ele narra com um pouco mais de propriedade a costa Swahili, por exemplo. Ele fala de uma região mítica chamada de Wak-Wak, que teria mulheres guerreiras amazonas,
e da onde vem ouro infinito. Talvez ele estivesse se referindo ao Zimbábue também. Mas o Massoudi, ele faz alguma diferenciação entre os Bantu Swahili da costa, os grupos etíopes do chifre da África, Somália, enfim, e alguns outros grupos. E ele faz uma hierarquia entre esses grupos também, né? É uma separação de caráter étnico, dentro do que o Massoudi entende por etnicidade, obviamente, né? Não é, eu diria assim, não é um preconceito racial, porque não há uma racialização. Há uma compreensão de que grupos são definidos por uma geografia, etc, etc. Né? Várias coisas que pode se discutir a partir disso. Mas, enfim, resumindo essa pergunta, existe sim uma percepção étnica dos Bantu Swahili, em especial do Swahili. Existe alguns relatos um pouco legendários, um pouco mitificados disso, e eles começam a aparecer com Heródoto como Macróbia, mas Macróbia poderia muito bem ser a Etiópia. Mas, certamente, a partir do périplo do Mar Eritreu, a gente já tem Rapta, depois Wak-Wak, que são portos misteriosos do sul. Certamente que nesses portos misteriosos, a gente está falando ou do Moçambique, ou de Zanzibar, ou até das regiões mais internas de onde vem o ouro, dessa região aqui que eu apresentei. É o Sudeste africano que já aparece nessa região. Bem, para finalizar, a Cristina Zecchinelli fez uma questão. Bem, pessoal, será a última questão devido, claro, ao adiantado da hora. Não se esqueça que nós já estamos próximos às 10 horas no horário de Brasília. A Cristina pergunta, então, a fenomenologia não serviria para trabalhar com sociedades que lidam com a ancestralidade? Cristina, muito obrigado por essa pergunta. A resposta direta e honesta é não sei. Bom, talvez. Eu penso que a gente encontra maneiras interessantes de trabalhar com essa ancestralidade partindo de historiadores, filósofos e pensadores africanos. Eu não tenho muito o que falar sobre fenomenologia, porque isso foge muito das leituras que eu tenho. Mas eu diria, assim, de início, que talvez seja muito interessante, mas talvez seja interessante também a gente ver o que, por exemplo, os filósofos africanos, como Mbembe ou Kwane Appiah, eles têm a falar sobre ancestralidade. Eu tenho um livro que saiu há muito pouco tempo, saiu ano passado, eu acho, não tem a tradução para o português ainda, chamado de On Kings, sobre reis. É um livro do Marshall Salins, escrito em conjunto com outro antropólogo. E há um capítulo sobre Angola. Por quê? Porque a gente nunca fala de Angola, a Angola dos tempos da Rainha Nzinga e assim por diante, antes do século XV. Porque a gente não presta atenção nas fontes orais e na ancestralidade dos grupos da região. E o Salins tenta fazer isso de uma maneira muito interessante. É uma maneira palatável para quem nunca trabalhou com concepções documentais que não sejam escritas ou materiais, por exemplo. Eu acho que é um caminho inicial interessante. Dali em diante, talvez ver o que filósofos e pensadores africanos têm a dizer sobre isso. Mas eu não tenho como te dizer se a fenomenologia seria algo interessante por conta de desconhecimento. Mas é algo a se pensar. Eu, inclusive, vou procurar ler um pouquinho mais sobre isso. Obrigado. Bem, Otávio, Gabriel, gostaria de agradecê-los pelo debate hoje. Tenho certeza que foi muito proveitoso para nós, principalmente do UFR. Na UFR nós temos alguns núcleos de história da África que são bem atuantes. Inclusive, no nosso próximo PPC, nós teremos 3 disciplinas de história da África, uma questão que é até um pouco difícil atualmente de a gente se encontrar. Como você até havia comentado, que na UFR temos apenas uma, no caso, né, para se abordar todo esse período, o que torna um pouco mais complicado. No nosso PPC, então, nós teremos justamente por esse enfoque que se dá, e claro, nessas discussões que se faz entre historiografia colonial e historiografia, vamos dizer, decolonial, algumas também pan-africanistas.
mas, vamos dizer, são aspectos bem interessantes e que estão muito em relevância hoje. Gostaria de agradecer ao longo debate que nós fizemos aqui e deixar o convite para todos vocês para uma próxima palestra, que será na sexta-feira, dia 10 de julho, com o título Cavaleiros de Cola, Papel e Plástico, Considerações sobre as Histórias Conectadas de Diferentes Usos do Passado Medieval na Contemporaneidade, dentro e fora do Brasil, e seus possíveis impactos na formação do conhecimento histórico escolar. Apresentado pelo professor Khalil Lanzeri Júnior e debatido pelos professores Oswaldo Rodrigues Júnior e Luiz Felipe Anchieta Guerra. Novamente, agradeço a palestra, a toda a erudição que ambos demonstraram. Foi, digamos, um debate bem proveitoso, cheio de colocações de historiografia, tanto por parte do Otávio como por parte do Gabriel. Agradecemos novamente e convido a todos para a nossa próxima sessão na sexta-feira. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Danilo. Obrigado, Gabriel. Eu agradeço também, só rapidinho, a todo mundo que aguentou aqui até o final, que ouviu, que aproveitou alguma coisa. Espero que tenha sido produtivo. Se alguém, em algum momento, quiser conversar sobre esses temas, pode me procurar ou mandar e-mail, enfim. Mas agradeço muito a participação de vocês. Agradeço, Gabriel, pelos comentários riquíssimos também. E boa noite. Então, muito obrigado, Danilo e Otávio, e muito obrigado a todos que propuseram questões, que contribuíram para enriquecer esse debate que a gente fez na noite de hoje, que eu acho que foi muito proveitoso, e parabéns, Danilo, pela organização desse evento, dessas palestras que estão sendo tão elucidativas para a gente. Agradeço, Gabriel, agradeço, Otávio. E só um adendo, gente. Nós tivemos picos de 140 pessoas, e é um dia em específico onde nós temos 3 eventos ao mesmo tempo. Então, mostra justamente o interesse do núcleo de historiadores, no caso, dos historiadores, nesse debate da África, mostrando que o tema está cada vez mais em voga. Agradeço então, novamente a vocês e agradeço a todo o público que foi presente até agora, 10 horas da noite, e persistindo no debate. Tchau, gente. Obrigado. Até mais. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite.